Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos para mais um momento da nossa meditação e para isso eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, logo no seu primeiro capítulo e somente os versículos 7 e versículo 8 dessa porção da palavra do Senhor. E o texto nos diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você ler essa passagem em todo o seu contexto, você verá um pouquinho antes que o apóstolo João, quem escreve esta carta e o faz quando exilado na ilha de Patmos, ele está fazendo uma introdução com uma dedicatória às igrejas da Ásia Menor, às quais em seguida Jesus Cristo dirige as suas cartas. E ao fazê-lo, a partir aí do versículo número 4, ele traz algumas afirmações bastante alentadoras para nós a respeito de Jesus Cristo. Veja aí, por exemplo, o versículo número 5, onde ele está saudando da parte de Jesus Cristo e o denomina a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos seis da terra. E veja a afirmação em seguida: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu não quero aqui fazer duas pregações, né? Então é outro tema que eu quero falar, mas olha só como é significativo e alentador isso. Ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados, e veja o versículo 6, e ele nos constituiu reinos, sacerdotes e para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Como isso confirma aquilo que pregamos alguns domingos atrás, no texto de Efésios, que fala que não apenas ele nos libertou dos nossos pecados, nós que estávamos perdidos, mas como se isso já não fosse suficiente, ele nos colocou numa posição totalmente privilegiada de reino e de sacerdotes. Nós que antes éramos pecadores indignos, colocados numa posição extremamente privilegiada. Mas eu já disse que não é sobre isso que eu quero falar nessa nossa reflexão, por isso que eu li aí a partir do versículo número 7, e o que eu queria ressaltar é essa frase que diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Quando você lê a Bíblia a partir do Antigo Testamento, é muito claro desde o princípio que o nosso Deus é um Deus invisível. Nunca olho jamais o viu, nos afirma as Sagradas Escrituras. Assim é que as pessoas e o povo de Israel no Antigo Testamento, eles têm que caminhar baseados tão somente na fé. Eles não têm Deus representado em nenhuma forma, como era muito comum com todas as divindades pagãs do seu entorno, daqueles que estavam à sua volta. Eles tinham vários deuses e esses deuses se materializavam. Eles assumiam forma através das imagens de escultura. Você está lembrado que, muito pelo contrário, Deus proibiu qualquer materialização dele mesmo ou de qualquer outra suposta divindade. Então, eles tinham realmente que caminhar pela fé, eles não veem esse Deus. Algumas vezes ouvem a sua voz, várias vezes Deus lhes envia os seus mensageiros, mas nenhum olho jamais o viu. Como nós cantamos em um dos nossos hinos, muito verdadeiramente, diz assim: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. E é verdade, né? Deus tinha os seus encontros com Adão, não nos é explicitado e explicado como isso se dava, mas claramente, à luz do restante das Escrituras, Deus, porque a Bíblia assim fala, olho jamais algum ouviu. Então, nem mesmo Adão. Então, você tem o Deus invisível no Antigo Testamento. E
No máximo que você encontra são aquilo que se denomina teofanias. São algumas manifestações de Deus na forma humana em determinadas ocasiões. Como, por exemplo, naquela história onde os 3 anjos visitam Abraão que estava debaixo dos carvalhais em Manre. E você está lembrado que desses 3, um dos anjos, entre aspas, se destaca, que é aquele que fala com Abraão. E você encontra isso outras vezes ao longo do Antigo Testamento, essas teofanias. Mas a parte disso, você não tem uma manifestação clara, visível do rosto de Deus. Você deve estar lembrado, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 33, onde Deus conversa com Moisés e Moisés pede mais da presença de Deus, e Deus o coloca na penha e passa sobre ele e diz que Moisés o vê pelas costas. É um outro caso de teofania, mas a sua face não é revelada. Quando Moisés fala com Deus, ele fala, é uma figura de linguagem, cara a cara, e quando ele saía tinha que colocar o véu porque o seu rosto brilhava. Então você não tem uma manifestação visível do rosto de Deus. E ao mesmo tempo existe uma expectativa incerta para eles, nós que olhamos posteriormente conseguimos interpretar melhor, mas eles não sabem bem o que será, sabem que é uma promessa de Deus, de alguém que virá. E é interessante, por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 33, que Daniel tem uma visão muito semelhante àquilo que nos é descrito no texto que lemos para a nossa reflexão neste momento. Lá em Daniel 7,33, ele fala: nas minhas visões noturnas, eu vi alguém como o filho do homem, vindo nas nuvens. E ele se aproximou do ancião de dias. Então, este filho do homem da visão de Daniel, você já sabe disso, ele significa a pessoa de Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo, é Jesus Cristo mesmo. Quando Jesus Cristo vem, você tem a materialização de Deus, palavrinha difícil. Você consegue ver Deus no rosto de Jesus Cristo. Lembre-se ali em João, capítulo 14, por exemplo, quando Filipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conheceram. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, eu sou o rosto de Deus. E essa verdade é confirmada ao longo de todas as Escrituras e particularmente do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Cristo você tem a materialização de Deus, você tem o rosto de Deus. Como é afirmado que nele habita plenamente toda a plenitude da divindade, em Jesus Cristo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o esplendor da glória de Deus, ele é a manifestação visível de Deus mesmo. Mas enquanto ele aqui estava, a maior parte das pessoas não o reconheceram como tal. João mesmo começa o seu evangelho dizendo: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ouviam no máximo, quem sabe, como um grande mestre, ainda que com muita inveja para vários dos religiosos, mas a maior parte das pessoas não o reconheceu como Messias e muito menos como Senhor. Mas tendo completado a sua obra, Jesus Cristo foi exaltado, foi glorificado, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e antes dele subir, lá no livro de Atos, ele sobe entre as nuvens, e os discípulos estão olhando para o alto ali, contemplando aquela visão, quando lhes aparece um anjo dizendo: olha, esse Senhor, ele virá, da mesma forma como vocês o viram subir. E nós então aguardamos a bendita manifestação do Senhor. E aí, chega no texto que nós lemos, e ele começa afirmando justamente essa verdade. Eis que vem com as nuvens.
E quem o verá não serão apenas os salvos, nós que o aguardamos, mas diz aqui que todo olho o verá, todos o contemplarão. Toda e qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha pisado aqui sobre a terra, naquele dia verá Cristo cheio de glória e de esplendor. Não mais agora reduzido, não mais agora humilhado, mas agora exaltado sobre tudo e sobre todos. Você veja que lá no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 19, esse Cristo aparece montado num cavalo branco, num campo de batalha, e ele vem vencendo todos os seus inimigos. Ele agora está totalmente empoderado pelo Pai. Ele recebeu toda a glória e toda a autoridade da parte do Pai. E ele vem vencendo. Então, este dia, quando Cristo aparece, é dia de triunfo. Dia de alegria para os salvos, para aqueles que muitas vezes, em nome de Cristo, suportaram as injustiças, tiveram que aguentar a pesada de levar o nome de Deus a sério, foram muitas vezes injustiçados, humilhados, mas agora chega esse momento da sua redenção. E será dia de tristeza para aqueles que jamais o reconheceram como Senhor das suas vidas e prosseguiram nas suas injustiças. Veja aqui que diz que todo olho verá, até quantos o traspassaram. E aqui é uma referência clara a Israel no primeiro momento. São aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, aos quais João se refere, como diz, que tendo vindo para os seus, ou seja, o seu povo, não o recebeu. Mas ao mesmo tempo que isso significa o povo de Israel, significa também todos aqueles que ao longo de toda a história cristã na humanidade, jamais se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. E rejeitaram não só a Ele, mas tudo aquilo que Ele significa, tudo aquilo que tem a ver com o caráter de Jesus Cristo, expressado na forma da bondade, da justiça, da retidão, de várias outras características presentes no nosso Senhor. Naquela ocasião, quando Jesus estava diante de Pilatos, prestes a ser crucificado, ele faz uma pergunta para Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 14, quando ele estava sendo acusado diante do Sinédrio, não Pilatos, permita-me corrigir, é o sumo sacerdote aqui. O sumo sacerdote lhe pergunta o seguinte, Marcos 14, 61. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E este era um fato real. Jesus Cristo era mesmo o Senhor, mas estava ali naquela situação de humilhação. E veja a resposta de Jesus em Marcos 14, 62. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. O que ele está dizendo aqui nesse texto, na verdade, é o seguinte: hoje vocês podem desafiar o Messias, mas naquele dia ninguém terá nenhuma dúvida sobre isso. Hoje vocês podem humilhar e desprezar quem eu sou e tudo aquilo que eu represento. E essa é a hora das trevas, é o momento onde parece que o mal vai triunfar. Mas saibam disso, o mal não triunfa no final. Porque este Cristo que foi humilhado, ele foi exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele há de voltar, cheio de poder e glória. Portanto, podemos erguer as nossas cabeças, como diz a palavra, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando a princípio cremos. O dia do Senhor está se aproximando, ele está voltando e os sinais vão se cumprindo. É motivo de muita alegria para nós. Não perca a esperança, não desanime. Mesmo diante das coisas que, como nós já dissemos, parece muitas vezes que estão fora de controle, é Deus cumprindo o seu propósito e preparando o palco para esse glorioso dia, quando nosso Senhor voltará e fará justiça aos seus, e reinará sobre os seus, e nós reinaremos com Ele.
Ao mesmo tempo, é um texto que chama a atenção das pessoas para a necessidade do arrependimento enquanto há tempo. Porque aqui diz na sequência que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E confirma dizendo certamente, amém. Esses que hão de lamentar é um lamento porque se dão conta da gravidade dos seus pecados, da rejeição de Jesus Cristo e agora não há mais o que fazer. Diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, para você que está me ouvindo, se você ainda não deu esse passo de fé, ainda há tempo para se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós continuamos, à semelhança do povo de Israel no passado, caminhando sem vermos ao Senhor. Ele se concretizou, ele se materializou em Jesus Cristo, mas ele subiu aos céus. E ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é algo que você se apropria pela fé. Então nós somos desafiados ainda a caminharmos olhando para o invisível, sem termos nenhuma prova concreta dessa existência de Jesus Cristo, mas crendo pela fé que ele está sentado à direita de Deus Pai e há de vir para julgar e fazer justiça aos seus. Portanto, é tempo para arrependimento e é tempo para esperança. E a certeza de que o Senhor triunfará no fim de todas as coisas. O mal não vai prevalecer, permaneça no bem. Permaneça firme no Senhor, não desanime da sua fé, não desanime de caminhar com o Senhor. E ele conclui aqui, outra vez com uma palavra alentadora, palavras de Jesus. Eu sou o princípio e o fim. São as duas letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem poder, ele não apenas fala, mas aquilo que ele falou, ele vai cumprir, ele o fará concretizar. Então nós podemos seguir esperançosos, jamais desanimados, jamais abatidos, jamais desamparados acima de tudo, mas confiantes no Senhor. Que Deus nos ajude a seguirmos firmes na nossa fé e renove em nós a esperança da nossa bendita salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude.